O presidente Lula ontem, no evento realizado em São Paulo para o 1º de maio, deixou clara a posição dele. Não haverá mais desoneração. Eu quero dizer, no nosso país não haverá desoneração para favorecer os mais ricos, e sim para favorecer aqueles que trabalham e que vivem de salário. Quem está conosco para falar a respeito dessa questão é a deputada federal do Rio Grande do Sul, Anny Ortiz, que atuou de uma forma muito presente durante toda a tramitação do projeto que prorrogou a desoneração da folha de pagamentos, que foi aprovado na Câmara e no Senado Federal. E agora, hein, deputada, algum sinal, alguma luz aí de que haverá algum tipo de negociação? Porque o dia 20 de maio está aí batendo a porta de todos nós, né? Bom dia, Thaís, bom dia, Pedro, Cláudio e Sônia. Em primeiro lugar, eu gostaria de me solidarizar aqui com todo o nosso povo gaúcho que está passando por uma triste situação, mais uma vez, com chuvas de volumes absurdos, né, em pouco mais de 6 meses, depois que nós tivemos uma tragédia aqui com mais de 50 mortos por conta das chuvas. Estamos aí mais uma vez enfrentando essa situação, e o presidente Lula diz que vem ao Estado hoje, e estamos aguardando aqui a confirmação dessas agendas. Em relação à questão da desoneração da folha, eu quero lamentar mais uma vez o posicionamento do governo. O governo Lula e o presidente Lula pode ser contra uma medida que eles mesmos criaram há mais de 10 anos atrás para ajudar na manutenção dos postos de trabalho, a criação de vagas de trabalho. Não é à toa que hoje esses 17 setores são os setores que mais empregam no nosso país, são mais de 9,3 milhões de trabalhadores nos 17 setores, e também a competitividade das empresas no mercado interno e no mercado externo. Eu quero ressaltar aqui que o Congresso Nacional, por ampla maioria, foram 430 votos favoráveis, inclusive com votos do partido do governo, do Partido dos Trabalhadores, defendeu a manutenção da desoneração da folha e a prorrogação da desoneração até o final de 2027. Se o presidente, pessoalmente, não concorda com a desoneração, o que eu só tenho a lamentar, porque cobrar impostos sobre o salário do trabalhador, sobre cada posto de trabalho gerado e criado no Brasil, não é a maneira mais inteligente de defender emprego e renda no nosso país. Porém, esta é a opinião do governador, do presidente. Ele não pode, no tapetão, querer afrontar uma decisão majoritária do Congresso Nacional, que inclusive derrubou o veto do presidente em relação a esse assunto. Por isso que esta ação direta de inconstitucionalidade é um absurdo e uma afronta à decisão soberana do Congresso. Deputada, bom dia, bem-vinda aqui ao nosso programa mais uma vez. Muito se fala exatamente nessa afronta do presidente Lula ao Congresso Nacional, à própria Constituição, né? Afinal de contas, o rito constitucional foi observado na aprovação, no veto, na derrubada do veto, enfim, na questão também do tratamento que se deu à medida provisória que pretendeu anular a decisão do Congresso Nacional. Muita gente fala da iniciativa, o próprio presidente do Congresso critica a iniciativa do governo, mas eu não ouço, não vejo políticos falando ou comentando sobre a atitude do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, mais um ministro em decisão monocrática anula uma decisão de todo o Congresso Nacional, eleito pelo povo para isso, né? Para formular leis e aprová-las e promulgá-las quando é o caso. E eu queria saber da senhora exatamente isso, assim, até quando, né? Porque o presidente Lula claramente estabeleceu ali uma aliança com o Supremo Tribunal Federal, é isso que eu já ouvi de vários políticos aqui em Brasília, a senhora deve ter ouvido já falar alguma coisa sobre isso, estabeleceu uma aliança com o Supremo, independentemente do que decida o Congresso Nacional. O ministro Gilmar Mendes disse aqui, deste programa, numa entrevista recente, que decidam o que decidirem no Congresso, ele disse isso para deixar claro que a palavra final será sempre do Supremo Tribunal Federal. A senhora defende alguma ação ou reação do Congresso Nacional a
essa arrumação, esse arrumadinho entre o Poder Executivo e o Judiciário? Bom, primeiro que essa leitura ela é muito realista, né, do que realmente tem acontecido aqui no nosso país. Principalmente uma decisão do ministro Zanin, que foi advogado particular do Lula e indicado por ele a esse posto, né, de ministro do STF. E principalmente uma decisão com liminar que coloca aí em risco milhões de vagas de trabalho, porque as empresas que terão agora, como bem disse, dia 20 se aproxima e tem uma indicação de que as empresas contribuam, né, façam as suas contribuições previdenciárias patronais sobre esses 20% da folha salarial. É óbvio que as empresas desses setores não vão conseguir absorver esse custo e nós estamos criando uma enorme insegurança jurídica no nosso país, principalmente pela judicialização da política. O que nós estamos vendo é isso. O Congresso Nacional, que representa a totalidade do povo brasileiro, com os seus partidos políticos, as suas ideologias, está posto no Congresso Nacional. E por uma decisão monocrática de apenas um ministro esse indicado pelo presidente Lula no ano passado, a fazer valer uma decisão que contraria a totalidade da vontade dos representantes que estão lá representando todo o povo brasileiro. Isso é um caminho que nós estamos trilhando muito perigoso. Perigoso na questão da separação dos poderes, do respeito à independência dos poderes, e o poder legislativo, mais uma vez, sendo afrontado tanto pelo governo, né, pelo poder executivo, quanto as suas decisões pelo poder legislativo, ministros esses que foram nomeados para fazer valer a lei e não para fazer a legislação e fazer a lei no nosso país. Isso tudo que está acontecendo hoje, acho que tem que ser olhado com muita atenção e precisa ser dito aqui em todos os meios possíveis que nós temos de comunicação, que o que nós estamos vendo é uma afronta à decisão do Congresso Nacional. Foi muito bem lembrada a questão da MP 1208, que o governo já tentou, ali naquele momento, através de medida provisória, não fazer valer o que o Congresso aprovou, e agora entra com essa ação direta de constitucionalidade. Veja, no mesmo momento em que o governo tem um projeto de lei que trata desse assunto da reoneração da folha, tramitando na Câmara Federal. Lá, o ambiente adequado para fazer essa discussão. É lá que o governo tem que, através da política, tentar convencer os demais deputados que a desoneração da folha não pode continuar, não pode ter né, essa prorrogação e apresentar os seus motivos. E é lá que quem defende o emprego, quem defende o trabalho no país e o desenvolvimento através da renda, que também tem que mostrar o porquê, né, e os resultados da desoneração ao longo dos anos. E não apenas uma decisão de um ministro terminar com uma medida tão importante que já está consolidada no nosso país e que tem mostrado, e aí a gente tem aqui os números, principalmente do primeiro bimestre de 2024, que é uma política eficiente, porque a média salarial entre os setores desonerados e os setores onerados, ela é maior. E agora, só no primeiro bimestre de 2024, foram contratados mais de 151 mil novos trabalhadores com carteira assinada. Isso é muito importante dizer, porque o governo não se atém também para esse ponto dos trabalhos formais num país que mais de 10 estados têm mais adultos vinculados ao Bolsa Família, ou seja, recebendo auxílios do governo federal, do que trabalhando com carteira assinada. E esse é um dado preocupante, isso é mais um motivo para a gente não desistir desse assunto e cobrar tanto do presidente da Lira quanto do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, uma ação enérgica que volte e que reestabeleça uma decisão que foi tomada por mais de 400 deputados
foi votada de forma unânime no Senado, o veto foi derrubado e que agora a gente tem a decisão de apenas um ministro que coloca em risco aí toda a segurança jurídica, não só de 17 setores, porque eu não estou aqui falando, o impacto que a desoneração traz, ela não é só para os 17 setores, mas ela traz um impacto geral na nossa economia. Vai subir a passagem de ônibus, que impacta em todos os trabalhadores, o custo dos alimentos, o custo não só de produtos, mas serviços também no Brasil. Por isso que nós temos que cobrar muito uma ação agora do Congresso Nacional, não só um recurso, porque a gente sabe qual é o resultado desse recurso apresentado pelo presidente Rodrigo Pacheco, mas que a gente faça algo no Congresso Nacional que seja respeitada essa decisão. Deputada Anny Ortiz, que foi relatora dessa questão na Câmara Federal, conversou com a gente em mais uma oportunidade sobre a desoneração da folha de pagamentos. Deputada, bom trabalho lá, hein? Esperamos aí que o Congresso possa se mobilizar, como a senhora disse. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, desejo aqui um bom dia a todos. São 8h43. Na sequência, nós vamos falar mais sobre